הכאב הולך בתוך הנשמה, אדם נופל שהוא שוקל, בתפילה קטנה פותח את הנשמה. שמע ישראל אלוקיי, אתה הכל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, לב מומחה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין ליבו, זה שלי לא נותר בי שהלב בוחר. Muito bom dia, Boker Tov para todo mundo. Bom dia com essa mesa maravilhosa. Bem-vindos, bem-vindos. Orem, família, todo mundo. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Queria primeiro fazer a menção desse estudo em homenagem ao Mannheimer, ao Walter Mannheimer, né, que deixou a comunidade depois de tanto que fez aqui por nós, conosco, enfim. E queria aproveitar que a gente tem um aniversariante na mesa, então antes da gente fazer o estudo, eu acho que merece mais uma vez um bom parabéns para você em hebraico, né? Yom Holedet Sameach, Yom Holedet Sameach, Yom Holedet Sameach. Tá querida, das felicidades, dos anos de vida. Trouxe aqui umas especiarias que eu preparei com muito carinho. Deixo aí a vocês à vontade, depois alguém se puder dividir aqui para todos nós, tá bom? Muito obrigado. Bom, vamos seguir aqui na nossa alegria. Estamos hoje no nosso último estudo do ano, antes do Rosh Hashanah. Por algum motivo, a minha voz, hoje de manhã, resolveu começar a ir embora, minha voz está ficando ruim. Mas não tem problema não, porque eu estou com o meu professor aqui do lado. Eu sou o discípulo e nós vamos hoje ouvir um pouco sobre Nitzavim e Vayelia, que são as parashot talvez mais curtas mas muito emblemáticas e muito afirmativas de tudo que nós somos, de tudo que nós fazemos e tudo que nós falamos ao longo do ano, ao longo dos nossos estudos. Quem vai conduzir esse estudo hoje, e é bom que seja uma professora, né? A nossa professora Lorena Benchimol Veloso, mestre em administração, todo mundo já sabe, todas as graduações, os envolvimentos dela com a área acadêmica, os ensinamentos, acho que a gente tem sempre muito que aprender, é sempre bom, a Lorena cada vez mais tem nos alegrado com muito conhecimento. Então, vou passar aqui primeiro para ela, nós vamos ouvir a Lorena, e depois nós vamos aqui ficar aberto para todo mundo. Queria só ressaltar que é muito importante, hoje especialmente, que a gente tenha atenção com o microfone, que a gente possa manter a fala clara para o pessoal que está
nos ouvindo remotamente, está participando remotamente, até para que eles possam contribuir mais. Quanto melhor eles entendem, mais eles podem retribuir e contribuir com a gente nessa discussão, tá bom? Então, bem-vindo todo mundo. Obrigado, Lorena. Estamos aqui prontinhos para escutar você. Obrigado. Bom dia a todos. Todo mundo de casa está me escutando? Alguém diga sim. Bia, está ouvindo? Terezinha, direto de Israel, está me escutando? Então está valendo. Então, bom dia a todos, Haverim. Muito obrigada pela oportunidade. A culpa é do Vitor. E hoje a gente está realmente vendo uma paraxá em dupla, ou seja, são duas paraxot. Foi brindada com 2 estudos de uma vez só. Olha só, pessoal. Então, hoje a gente vai cobrir aqui a paraxá Nitzavim e a paraxá Vayeler, mas é claro que eu não vou fazer exatamente uma separação tão didática como não é a vida, né? Não é tão clara a separação entre elas assim. Antes de tudo, Nitzavim significa estar de pé. Vamos ver se faz sentido esse nome em função do contexto. Qual que é o contexto? Moshe já está à beira dos seus 120 anos, já está com a sua missão praticamente concluída, não porque ele quisesse, mas assim foi definido. Ele já vai passar o bastão para uma outra pessoa, que nós já vamos ver quem é. Ele não vai entrar em Eretz Israel. E Deus, por isso mesmo, pede que ele convoque a todos para uma reunião, para uma assembleia. Esse todos, divino, foi literal. Deus mandou chamar anciãos, crianças, homens, mulheres, o lenhador, o coletador de água. Ou seja, meus caros, todos, dos mais altos sacerdotes até os servos e os estrangeiros que habitavam conosco em nossos acampamentos. Faz agora sentido o nome dessa paraxá? Estar de pé, porque não é só uma questão de estar de pé, mas firmes, e mais do que firmes, unidos. Todos foram chamados, ninguém fica para trás. Todos faziam diferença. Todos importam. Vamos falar isso no presente. Isso tem a ver com unidade. Ah, Lorena, mas o povo judeu não tem nada de único, né? De unitário. Vocês são tão diferentes. Olha nessa mesa aqui. Eu escuto muito isso. Mas a gente não está falando de distinção física. A gente está falando de unidade. A gente está falando de coletivo. Nós não somos, que bom, réplicas robotizadas. Nós somos diferentes entre si, mas a gente compõe um povo que, sim, é único. All inclusive, como está na moda dizer. E se a gente pensar bem, quando a gente caminha com firmeza, que é o que diz essa paraxá em resumo, estar de pé e firme, eu e você, quando a gente caminha firme, a gente não se compromete melhor com os projetos de vida diante do Criador? E essa questão de totalidade, a parte é mais importante que o todo ou o todo que faz diferença? Eu vou dar 3 analogias para vocês, que eu achei nos meus estudos, não são minhas. A primeira analogia mais simples que a gente acabou de ver ali. Qualquer letra faltante na Torá não afeta a integridade do rolo inteiro? Segunda analogia. Imaginem uma grávida tendo bebê, tentando ter o bebê, dando à luz, mas sofrendo, ele não sai. A mãe dela, que morava no 2º andar, ouve os gritos desesperados da filha e começa a chorar também. O vizinho bate na porta dela e diz: a senhora também está grávida? A senhora também está dando à luz? A qual ela responde: acaso as dores da minha filha também não são as minhas? Eu não teria respondido isso. Fica combinado que eu não teria dito isso. Terceira analogia. O nosso corpo humano é formado por inúmeros órgãos, certo? Membros, ossos, etc. Todos são uma harmonia total. É o coletivo que importa. Ah, mas alguém podia dizer aqui, não, vamos pegar particularmente a cabeça. Ela é mais complexa e ela é mais importante que o pé. Será mesmo? O que adianta a cabeça estar comandando o mecanismo de movimento se o pé não está lá? Então, gente, tudo é importante, tudo faz parte desse conjunto, dessa obra. A pergunta é, de novo, a nossa diversidade enquanto povo não fez toda a diferença para a gente ter essa sobrevivência milenar, para a gente estar aqui até hoje estudando a Torá? Não há dúvida que sim. E aí, voltando para Moshe, já entrando um pouco em Vayeler, que significa, que é a segunda paraxá, que significa e ele foi,
Lembremos que aquele era o último dia de vida de Moisés. Eu não sei se eu vou querer trabalhar no meu último dia de vida, não. Fica a dica aí para os meus empregadores, tá? Mas ele estava lá firme e forte. E fica a dica também que curiosidade, se é que vocês acreditam em curiosidade na Torá, ele vai falecer no mesmo dia que ele nasceu. Tem gente que acredita que isso é uma imagem, né? Ele nasce e morre em 7 de Adar com 120 anos. Mas, enfim, ele reúne aquele povo, aquela assembleia teve uma excelente finalidade. Publicamente avisar que haveria um sucessor. O Vitor sabe disso, o André também, que trabalhamos muitos anos na loucura corporativa, a gente sabe disso. Quantas vezes a gente chegou no escritório um dia, meu chefe não estava lá. Ah, ele foi transferido, aí ele morreu, ele foi para outra empresa. Ninguém te avisou, a Silvina sabe disso, que ela é coach também. Moisés, milênios atrás, a gente devia escrever um livro empresarial, esse homem, gente, não fez. Ele podia ter escrito, olha, vai haver uma sucessão aqui de chefia, vamos fazê-la publicamente. Ele fez diante de todos isso. Ele avisou ao povo, eu não vou continuar com vocês, eu não vou cruzar o Rio Jordão com vocês, não vou levá-los à terra que emana mel e leite. Josué o fará, ele está preparado para isso. Gente, ele fez isso aqui, ó. Passando o bastão para todo mundo ver, para todas aquelas testemunhas estarem lá, e principalmente, aquele endosso era importante. As orientações de Moshe, nessa reunião, também criaram inúmeras mitzvot, como a mitzvah da Raquel, com H, que significava, de 7 em 7 anos, eu vos digo, é importante que vocês se reúnam para estudar a Torá. Na época não tinha escola, não tinha sinagoga, não tinha templo ainda, pessoal. Então, havia essa definição, houve essa definição. E se dizia claramente, levem todos, inclusive as crianças. Poxa, mas vou levar as crianças, elas podem atrapalhar o serviço. Levem as crianças, porque dali elas vão levar memórias. Me digam se todos vocês aqui, que vinham aqui na área desde criança, não é meu caso, que eu não morava aqui, se vocês não lembram de tenra idade de alguma memória daqui. E os filhos de vocês também têm isso. Outra coisa que se realiza nesse encontro de Moisés com todo o povo foi uma renovação do pacto, uma nova aliança. Mas isso não está repetitivo? Ele já não fez uma aliança? Deus, através de Moisés, já não fez essa aliança? Ele já não fez aquele pacto lá no Monte Sinai, décadas atrás? Sim. Por que está fazendo de novo? Primeiro motivo, pactos precisam ser renovados. Pactos precisam ser reafirmados. E se você não concorda com esse primeiro motivo, eu vou te dar um segundo. Aquele encontro no Sinai, Matan Torá no Sinai, foi há décadas atrás. Tinha gente que morreu e tinha gente que não existia ainda. Hoje, Moisés está falando para novas pessoas, que na época ou eram crianças ou sequer haviam nascido. Então, essa renovação, esta reafirmação era necessária. Muitos autores que eu pesquisei, especialmente nos de áudio, né, de áudio e YouTube, né, eles dizem, chamam isso, não sei se é oficial, que isso seria esse momento de Moisés falar de novo com o povo, foi a sua segunda montanha. Se você pensar bem metafórico, foi a segunda montanha de Moisés. E nesta importantíssima segunda montanha, meus caros, Moisés foi além e lembrou a todos, não esqueçam de seguir a Torá. Não esqueçam dos riscos de não obedecê-la. Não esqueçam de Sodoma e Gomorra. Não esqueçam dos riscos de uma terra estéril, de fome e de mortes. Ou seja, Deus disse através de Moisés, escolham o bem, escolham a vida, que na minha opinião é a frase mais bela desta segunda paraxá. Mas vem cá, se o mal e o bem existem, isso é uma música, né? Se o mal e o bem existem, e se Deus não quer que a gente escolha o mal, por que Ele deixa existir o mal? O bem e o mal precisam existir, eu diria, infelizmente, para que nós possamos fazer a distinção. Para que a gente faça essa separação. Porque aí reside o livre-arbítrio. Eu vou escolher. Mesmo sabendo que talvez aquele seja o caminho errado do mal. A coexistência do bem e do mal, assim eu ouvi em vários estudos e li em vários estudos, é intrínseca à nossa realidade. Agora, cabe a mim e a cada um de nós fazer essa eleição. Eu não estou dizendo que essa eleição de escolher o bem todos os dias e todos os momentos é algo fácil. Não é mesmo. É um exercício constante. É ou não é meu exercício
todo dia pensar como é que está meu nível de tolerância. É ou não é meu exercício pensar como é que está meu nível de desenvolvimento de uma empatia? Como é que eu falo com o outro? No meu caso particular, como é que eu me permito aprender com meus alunos, mais do que ensinar a eles? Ou seja, como eu e vocês aí de casa também, como é que a gente decide ser fator de mudança da nossa história? Como é que a gente decide mudar o nosso andar por esse planeta? Dia a dia. A Cabala, inclusive, diz, né, que quando a gente estuda a Torá, o céu baixa para a terra. Quando a gente explica a Torá, a gente elege a terra ao céu. Moisés também explica ao povo algo muito interessante, assim eu achei, que a Torá não está nos céus. A Torá não está além mar, a Torá não está no fundo dos oceanos, a Torá não está nos recônditos da terra. A Torá está dentro de nós, como acabamos de ler aqui. A Torá está nos nossos corações, a Torá está na nossa boca. E mais, meus caros, o Rabino Sérgio fez um spoiler. A Torá tem a ver com vivência. Torá é ação. Mais do que teoricamente, você tem que viver a Torá para fazer acontecer. Torá é sensibilização. Sim, perceberam? A mensagem aqui foi dupla. Claro, Lorena, foram 2 parashiot, foram 2 porções da Torá. É verdade, mas tem a ver com 2 teores, distintos, mas complementares. Se uma delas fala de saída, partida, Moisés dando adiós, né? A outra fala de chegada, de ascensão, ascensão da liderança de Josué. Como sempre eu digo aqui, nada na Torá, nada no judaísmo é casual, é causal. Me digam se esses temas, se esses não são teores próximos a Yom Kippur, a Rosh Hashanah, não tem tudo a ver com Yamim Noraim, esses temas, dessas 2 parashiot. Essas 2 parashiot, lembremos, falaram de retorno, falam e falaram de renovação. Isso é tema de Rosh Hashanah. Para quem não sabe, para quem está perdido, está chegando, falta uma semana, que a gente vai escrever um novo capítulo na nossa história. Isso tem a ver com decisões. Isso tem a ver com divisor de água. Rinei, eu estou aqui. E vocês? E vocês? Se Nitzavim, como eu já disse, tem a ver com ficar de pé, Vaeler tem a ver com movimento, flow, vamos embora. Enfim, Nitzavim e Vaeler são mais do que 2 histórias. São mais do que 2 parashiot. Elas são vozes do passado dizendo para a gente, vamos nos manter firmes, de pé, apesar de todos os ataques que continuamente têm existido contra nós. Esse foi um ano muito, muito difícil. O mais difícil desde a Segunda Guerra Mundial. Mas a gente tem que continuar indo em frente e mostrando para quem não acredita. Hineni, eu estou aqui, você está aqui, o povo judeu vai continuar. Bom, que o toque do shofar nos desperte, que todos aqui estejamos, como é que se diz? Inscritos no livro da vida, inscritos no livro da vida, Gemar Hatimatová, Shabbat Shalom, tudo que tem direito. O que mais que tem para dizer aqui? Preciso de uma pausa aqui para refletir. Já temos o André aqui que vai falar. Já vamos abrir aqui, André, um segundinho. Queria só dar uma palavrinha primeiro, agradecer a Lorena. É muita provocação. E é uma pena que o nosso tempo é sempre limitado aqui, né? Mas é muita provocação. E nem todo mundo teve a sorte de ver as anotações da Lorena, como eu vi aqui. As anotações acadêmicas e professorais da Lorena, mas que trouxe aqui, enfim, todos os assuntos referentes a Vaeler e que a gente tem que agora abrir para as pessoas trazerem aí suas mensagens. Eu acho curioso, eu queria, antes de passar primeiro para o André, a gente vai ter, o Vitor vai ter, o Richard vai ter o André falando remoto. Antes da gente passar para o André, é interessante que você fala, primeiro, estamos aqui, é estático, e depois é o flow, o movimento. E primeiro ele fala para todo mundo
sobre força e coragem. Todo mundo tenha força, Hazak Vemas, que é que a gente, né, tem muito dentro da gente. Sejam fortes e corajosos. E depois ele fala especialmente para Josué, seja forte e corajoso. Então, primeiro ele dá um mandamento coletivo. Ó, vocês todos se preparem, sejam fortes e corajosos. Entrem. Vai ter lá um monte de coisa, vai ter lá um monte de problema, vai ter lá um monte de idolatria, vai ter aquela história toda. Feito isso, preparou o povo todo. Depois, na hora de, como você falou, publicamente nomear Josué como líder, repete para ele especificamente, seja forte e corajoso. Então, primeiro vai no plural, depois vai no singular, muito específico. Eu achei isso curioso, enfim. Primeiro, então, vou passar a palavra para o André, que está remoto. Tem que abrir seu microfone, André. Desistiu? Bom, ele tinha levantado a mão, então deve ter. Então, vou seguir. Se alguém aqui quiser fazer alguma menção, eu depois tenho mais algumas coisinhas para falar. Essa mesa ilustrada hoje. Talvez o Vitor vai falar um pouquinho. Oren já está com o microfone, Oren. Oren. Você quer falar alguma coisa agora? Não. Cadê o microfone? Cadê o outro microfone? Silvia, manda esse microfone para a Silvia. Esse aqui tem que falar mais perto da boca. E vamos tentar manter a comunicação no microfone para o pessoal remoto nos ouvir super bem. Eu sei. Bom dia. Eu queria só fazer uma divulgação aqui sobre essa paraxá. Tem um material escrito um comentário do Rabino Edelheit na comunicação da ARI, fazendo uma mistura, né, da paraxá Nitzavim Vayeler, das duas paraxot, com o 7 de outubro. Está muito legal, gostei muito. E vou fazer aqui outra propaganda, com uma foto do Léo Silberman, que teve em Israel recentemente, mostrando uma mesa assim, onde faltam os reféns. E quem não leu, recomendo, porque está muito legal. Eu ia também fazer esse comentário sobre o texto que o Joseph nos presenteou no ARI News de ontem, e que teve a contribuição da... Né, você contribuiu com esse texto, não, Silvia? Traduziu. Contribuiu. Traduziu, contribuiu. Que nos traz à tona essa questão de que a gente achou que talvez, né, a situação toda fosse caminhar para uma possibilidade de solução, mas no momento parece que o negócio lá está ampliando um pouco. Não sei se cabe se essa é a discussão aqui, mas só para reflexão, como ele chama de um Yartze, o primeiro Yartze do 7 de outubro, né? E como que ele consegue relacionar isso com o que a gente está lendo, com as paraxotes que a gente está lendo essa semana. Então, vou passar aqui para o Vitor. Vitor. Tá. Não, eu queria falar aqui sobre, primeiro, né, realmente muito brilhante a tua colocação, a forma que você coloca, né? Não é à toa que você formou a maioria não vou dizer a maioria, mas grande parte dos gerentes de projetos do Brasil passaram na tua mão.
Ok. Deu um probleminha no sinal aqui da internet, mas nós vamos prosseguir aqui com a Silvina falando aqui alguma reflexão. Bom, obrigada. Eu não pedi a palavra, mas já que dão. Tá, obrigada. Diferente. Foi. Bom, eu adorei o comentário da Lorena. Eu falava que eu li que você ia falar hoje e eu falei, tá, safe. Porque eu conheço ela há muito tempo e, aliás, eu conheço muitos de vocês há muito tempo e é um prazer estar com vocês, voltar para casa. Quando falava a Lorena sobre crescer na casa, eu tenho meu filho que cresceu aqui, andando pela Bimá e descendo e correndo nesse pátio. Então, é muito bom estar de volta. E eu pensava nessa questão de ter um coração forte e valente. E nessa situação que a gente está já há um ano, mas que, na verdade, vem há muito mais tempo, né? Que ficou mais crítica há um ano. Tem que ter as duas coisas, né? Não alcança com ter um coração forte que aguente sofrer, porque só aguentar não resolve. E ser só valente e fazer o que tem que ser feito, se você não tem um coração que aguente, também não serve. Então, essa dupla de coragem e de um coração que aguenta é necessário, e a gente está treinando esse coração há muito tempo. E eu pensava nessa situação, né? Vocês vão andar com Yahushua e vocês vão ter dificuldades pela frente. Não vem uma coisa tranquila. Essa terra não vai ser tranquila. Não vai ser... vocês não vão ter uma alegria do povo para receber vocês. Vai ter que lutar pelo espaço. Vai ter que lutar pela sobrevivência. E como que isso permanece, né? A Torá permanece sempre presente para nós como uma coisa que se reedita com diferentes significados de acordo com as épocas. Então, nessa época, a gente, por sorte, não só precisa desse coração forte, não só conta as perdas. Nessa época, a gente tem o Estado que é valente, a gente tem Yehoshuas que estão levando à frente o que tem que ser feito. E a gente tem que manter viva a mensagem, manter vivo o povo e manter o encontro. Essa analogia que a Lorena estava dizendo, se manter em pé, que não é só ficar de pé, é se manter com força, é se manter como uma árvore com raízes fortes para não se mexer. Nitzavim é muito mais que Laamod. É um verbo mais forte. Tem a ver com esse... Eu estou plantado, seria. Se plantar. E não permanecer só no lugar. E sim usar essa possibilidade de se mexer. Avançar. E não ficar quieto. Então, assim, são ideias desconexas, mas é isso que eu estava pensando. Muito bom. Pensei nisso, que a gente fala de Eretz Savat Halav, né, terra de leite e mel, mas para chegar no leite e mel tem que perfurar muita coisa dura para chegar lá, né, para tirar o doce. Demora um pouquinho, tem que enfrentar tudo que está descrito lá, de novo. Os que vão cultuar outros, ou idolatrar outras imagens, outros deuses, e como é que vai enfrentar para reorganizar. Enfim, eu acho que tem aqui um grande
uma grande afirmação da fé judaica para mim nesse final aqui. Eu não tenho outra palavra para usar. Essa sacada que você deu agora, de dizer que há vários Josués na frente de batalha, encerra a conversa aqui, né? É isso. A gente está falando de soldados defendendo uma pátria atacada, que tem que ter toda essa força. Não era um patriarca, mas teve esse poder de coragem de entrar numa terra desconhecida. Não sei se alguém quer falar. Germano já tirou. Germano está aqui escolhendo aqui o texto que ele vai comentar, mas não, eu anotei só um negocinho que achei curioso. Achei curioso que quando ou Deus ou Moisés fala, quando vai entrar na terra, né, em Israel, tem a certeza de que o povo iria adorar outros deuses. Isso tem a ver com uma coisa do bem e do mal. Sabe que tem um lado ruim. Escolha o lado bom. Eu tenho certeza, vocês vão entrar lá, vai ter outra idolatria, vai ter não sei o quê. Vai acontecer isso, mas aí depois ele fala, vou te dar o bom e o ruim. Escolhe o bom para a tua vida seguir numa boa. Então, vamos ouvir um pouquinho Germana. Vamos lá, de qualquer maneira, primeiro agradecer a Lorena, que tem uma fala muito mais afirmativa, e eu sempre buscando a complexidade que eu encontro no texto. Eu vou ficar em Deuteronômio 30:15, que diz, veja, eu coloco diante de você, neste dia, vida e prosperidade, morte e adversidade. Eu anotei isso. O que significa escolher vida? É realmente uma escolha individual, se alguém vive ou morre? Acredito ser digno de notar, levantar outra curiosidade linguística dentro desse contexto. A palavra hebraica, haim, vida, é um substantivo plural, terminando nas duas letras hebraicas Yod e Mem, para sinalizar o caso plural. Não conheço nenhuma outra língua em que a palavra vida esteja no plural. Por que é assim na língua hebraica? A palavra hebraica para vida é um substantivo no plural. A alma da vida é o Deus que reside dentro de cada um de nós, a essência de nossa personalidade e com quem devemos viver nossas vidas, conscientes se quisermos realizar nosso verdadeiro potencial humano. Se quisermos verdadeiramente viver eternamente, junto com nossos parceiros e descendentes em um mundo em aperfeiçoamento. Olha o silêncio que se fez, hein, gente? Olha o silêncio quando fala em vida no plural. Obrigado, Germano. Vai, Raul. Essa questão da vida no plural, acho que é lindíssima, né? Porque tem outras palavras também que são em plural. Por exemplo, rosto, panim, é plural. Você não tem uma vida. Você tem uma vida em cada relacionamento que você tem, em cada local que você tem. São, de certa forma, vidas diferentes e rostos diferentes também. E essa sutileza que chega para nós culturalmente através da linguagem é algo sensacional. Acho que a mensagem de que vida é plural, porque a nossa vida é multifacetada. A gente não é... Só o fanático tem uma vida só, que é tá. A gente não é assim. Agora, eu queria chamar a atenção para uma outra coisa que ninguém falou até agora. Todo mundo falou super bem. A Lorena, a Silvina, o André, tudo ótimo. Tem um passuca aqui, tem um verso em Nitzavim que fala: as coisas ocultas pertencem a Deus. E o que você tem que fazer, né? Tem que fazer você, quer dizer, que é um verso básico na Torá, que as coisas ocultas pertencem a Deus significa não especula com o que você não sabe,
quando você não sabe, tenha a humildade de falar, eu não sei, certo? E essa é uma das maiores dificuldades que o homem tem. Então, sempre a gente tenta achar uma relação. Muita gente fala, não, nada acontece por acaso. Eu falo, como é que você sabe? Hã? Pode nem ser de conspiração, pode ser de qualquer coisa boa, mas é isso, e conspiração também. Quando o cara fala, nada acontece por acaso, eu falo, e como é que você sabe que nada acontece por acaso? Não é? Da onde vem essa certeza? Que não existe o acaso. A gente não sabe, talvez o acaso realmente não exista, mas a gente não sabe. O que foi, Richard? Hã? Então vem cá. Então é isso, eu acho que essa frase é uma frase seminal, uma das frases mais interessantes da Torá. Não se perca em especulação, não entre em superstições. Não entre em superstições. Quando você não sabe alguma coisa e você não entende, não tenta achar uma razão, uma coisa lógica baseada no que você acha. Não faça isso. Aprende a conviver com o desconhecido. Fala, não sei. É uma lição muito legal. Uma vez eu ouvi uma frase assim que eu gosto de falar para mim mesmo quando eu estou no momento que eu estou precisando de respostas, mas é assim, peça para Deus como Ele fosse responsável por tudo o que fosse acontecer de bom na vida, mas trabalhe duro como se Ele nunca existisse. É isso, é bom. É bom ouvir o Richard. É o que está no Salmo, né? Fé em Deus e pé na tábua. Esse Salmo que a gente fala aqui em Elul, esse salmo que a gente fala em Elul é isso, né? Kaveh el Adonai, confia em Deus, fortalece e tenha coragem e confia em Deus, né? Vai. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Mas é isso, né, que o Richard falou. E é o Salmo de Elul. Que você sempre quando lê aquilo, você, na verdade, está lendo fé em Deus e pé na tábua, que é o que tem nos para-choques de caminhão, que vem direto desse Salmo, que já estava no caminhão que Moisés pegou para fazer a mudança. A mudança, né? Que ele puxou todo mundo. Não, o Raul comentando sobre esse, que o oculto pertence a Deus, eu me lembro que eu contei uma experiência minha aqui, quando eu perdi meu pai, né? A gente fica, né? Um momento de perplexidade muito grande a perda, porque é uma vida inteira que você constrói, que a pessoa constrói, e de um dia para o outro acaba. Né? Essa é a grande como é que pode tudo aquilo acabar assim, acaba. Aí você fica tentando achar explicações. E aqui, nessa sinagoga, o Rabino Sérgio falou, Vitor, o oculto pertence a Deus. Não tenta imaginar o que não dá para imaginar. E até, acho que o Sam me falava, Vitor, ninguém nunca voltou do além para dizer o que acontece. Então, quer dizer, todas essas especulações, assim, do que pode, do que não pode acontecer, é realmente a gente andar numa área oculta, numa área que até na Torá diz aqui, olha, isso aqui não é para vocês. É o que o Raul muito bem falou, aprendam a conviver com uma variável desconhecida. Essa variável é desconhecida. Vamos fazer aqui, trabalhar em volta do desconhecido. Mas isso aqui não é para a gente. Enquanto o microfone chega lá no Ricardo, queria também me encantam nesse finalzinho aqui de Deuteronômio a forma não formal como o texto, como Deus ou como Moisés procura trazer para a gente a Torá. A gente, quer dizer, acho que quando a gente começa a ter contato com a Torá, a gente olha aquilo de forma sagrada, mas como uma forma muito preciosa e de maneira que você quase não pode se aproximar, né? Porque você não pode encostar, tem que usar o dedinho, tem que ter uma série de cuidados, e que, na verdade, aquilo tem que ser tratado como quase como um livro de cabeceira, de leitura cotidiana, de leitura constante, de aprendizado constante, mas que talvez pelo formato e pela sacralidade toda a gente acaba causando naturalmente um distanciamento
E eu fico me questionando como é que a gente melhora, quebra esse distanciamento, como é que a gente aproxima as gerações que vão crescendo e vão aprendendo e enxergar aquilo como uma coisa bacana, saudável, natural, e mexer, e manipular, e tendo esse tipo de discussão. E isso me chama a atenção porque, assim, eu não me recordo em nenhum trecho da Torá que se fale sobre a própria Torá como um livro que deva ser tratado dessa forma, assim, tão tranquila, tão à vontade e menos formal, como a gente costuma ver em geral. Ricardo. Duas coisas. Primeiro, queria trazer uma visão diferente em relação à questão do Haim no plural, né? A gente, em geral, leva para o que o Raul comentou aqui, ou seja, que nós somos múltiplos. Eu queria levar para um outro aspecto, de que o homem se realiza através da humanidade. Ou seja, a existência do homem só é plena quando ele funciona dentro do social, quando ele se relaciona com os outros, quando ele é capaz de contribuir para aquele lugar ou aquelas pessoas com as quais ele convive. Essa ideia no judaísmo ela está, no mínimo, implícita, mas eu acho que de forma bastante explícita, no fato de que a gente não celebra o primeiro judeu, a gente não tem uma data no calendário judaico para celebrar o momento em que Abraão percebeu a existência de um Deus único. A gente celebra no calendário judaico a construção do povo judeu através da saída do Egito. Então, o Haim no plural significa que a gente só vive a nossa vida de forma plena quando a gente vive em sociedade. O judaísmo não é ascético. E o segundo ponto é que, quando a gente fala de leite e mel, eu vinculo muito isso à realidade e utopia. Eu acho que a gente tem que lidar com a realidade sem perder de vista a utopia. Eu acho que a gente corre um risco enorme se a gente direcionar todas as nossas ações a partir da utopia, porque a gente perde o contato com a realidade, a capacidade de impactar a nossa realidade. Mas se a gente perder de vista a utopia, a gente fica sem rumo. A nossa realidade fica sem sentido. A gente deixa de construir numa direção que a gente entende ser o melhor para o futuro da humanidade. Então, pensar em Halav como a substância de sustento e Dvash como a utopia onde a gente quer chegar. Vamos lá. Vou levar o microfone ali para o Silvio, que ele quer falar. Gilberto, depois você quer falar alguma coisinha? Pequenas observações decorrentes do que foi falado. Foi lembrado Haim, como também Panim, palavras que não existem no hebraico, não tem no singular. E aí, estou me lembrando também, tem palavra que não existe, em contraste, não existe no plural. Por exemplo, emet, verdade. Então, não existe, só para completar, não é coisa nova, é só um pensamento que veio como decorrente do que foi comentado. Não pode haver mais de uma verdade. Essa é absoluta, uma só. E também o que Silvina comentou, questão de servir, seria plantados. Aí não é só ficar em pé, plantados. Que plantado lembra um pouco, leva a ideia de raízes firmes. Mas, ao mesmo tempo, em outros pontos, eu não seria capaz agora de citar qual, nos é lembrado a questão de um bambu, que o ser, ao mesmo, é a questão da, assim como o Haim não é vidas, também não existe uma vida no plural, o ser humano também ele está plantado com raízes, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter a flexibilidade para não quebrar.
Se a raiz é forte, mas se o tronco for tão sólido que não tenha flexibilidade, fica fragilizado. Nada de novo, só pensamentos que vêm em função. E um agradecimento porque a Lorena nos trouxe, no bom sentido, no ar professoral, de maneira que nós prestamos muita atenção e é muito colacabota. Obrigado, Silvio. Antes da gente ouvir o aniversariante, o Gilberto, queria agradecer que está aqui com a gente remotamente o André Vidal Pérez, colega de FGV da Lorena, e ele escreve aqui para a gente: Israel não está sozinho no mundo. Muitas pessoas não israelenses em todo o mundo são gratos a Israel por manterem a lei, mesmo em momento de trevas. Vocês não estão sozinhos no mundo. Obrigado, André. É sempre importante, no dia, quando eu faço aniversário, de um momento de introspecção, que eu vejo a necessidade de você ter, como já foi dito aqui, a vida em sociedade. Então, eu resolvi, não vou fazer nada, eu resolvi celebrar, se é que assim pode-se dizer, o aniversário com meus amigos daqui, dessa casa, da Ari, onde eu também, desde a idade do teu filho, Silvano, também estava aqui andando por, não só aqui, mas na Martins Ferreira também. Então, é uma vida inteira dedicada. Houve hiatos, como tudo na vida, como tudo foi explicado, né, flexibilidade e tal, momentos de incertezas, mas, no fim, você sempre chega à conclusão de que tua vida em sociedade, com a bênção de Deus, é a melhor coisa que tem. Por isso eu estou aqui, queria agradecer e voltar aqui várias vezes, vários aniversários. Tá bom? Obrigado. Muito bom, muito bom. Eu acho que como eu costumo dizer, vou começar a pousar a nave aqui, né? Pousar o avião. Acho que nesse momento... Eu acho curioso, porque, como o Ricardo falou, né, isso aqui a gente tem uma narrativa toda da trajetória da criação do mundo, mas da saída do Egito, da liberdade, até a entrada, até a chegada nas portas da Terra Prometida e essa passagem de bastão. Isso aqui acaba. Porque, na verdade, a gente vai começar a criar o mundo de novo a partir daqui a mais 2 semanas. Mas, na verdade, isso aqui acaba, só que nós aqui hoje somos absolutamente a continuidade disso aqui, porque a história foi contada, a história que a gente vive, ela é contada a partir do fim desse livro, na minha opinião. Então, eu acho isso, de certa forma, curioso e, obviamente, queria, mais uma vez, agradecer a Lorena e ouvir uma mensagem final, se ainda sobrou depois de tanta reflexão. Eu acabei fazendo spoiler do meu final, mas como houve tantos inputs maravilhosos aqui, eu acabei pensando na questão de... A Silvina é melhor para falar sobre isso do que eu, muito melhor para falar sobre isso do que eu. Que houve ali uma transição de carreira do Moisés, né? Só que ele não transicionou. Na verdade, Deus não deu para ele outra posição, senão saia do pódio e deixa o Josué subir. Isso, eu tenho certeza, quem sou eu para julgar o que pensou Moisés na época, mas para ele deve ter sido muito doloroso ter se preparado para tudo que ele... e passado por tudo que ele passou, e na hora de cruzar a linha de chegada, o chefe chega com ele e fala assim, olha, dá para o outro aí, que ele que vai pegar o chapéu verde, tá? Ele que vai ganhar o aumento, ele que vai ganhar a promoção. E ele foi super, super, super humilde e humano, como a gente viu tantas vezes ele ser humilde e humano, por isso errar, de deixar de lado qualquer tipo de ego e deixar o Josué seguir com o time, que era gigantesco e difícil, como a gente também já sabe. E a gente tem que aprender isso, né? Nesse ano novo, a gente tem que encarar como eu já disse, um novo capítulo na nossa história.
E vamos ver, né? Vai ser uma nova história também para o nosso país, para a nossa nação, para a Eretz, e que a gente seja vitorioso em tudo que a gente for enfrentar, que não está sendo mole mesmo, né? É isso. Então é isso. Obrigado a todo mundo. Semana que vem começa Yamim Noraim, Erev na quarta-feira. Quinta-feira quinta-feira a gente não vai estar aqui, vai estar todo mundo unido, reunido na sinagoga. Então, desejando antecipadamente para amanhã Shabbat Shalom, para a semana que vem Shana Tová, que todos já estejam previamente inscritos. Nós aqui já estamos garantidos, todo mundo, quem está aqui remoto com a gente já está garantido, e a gente garante que todo mundo venha e esteja inscrito com a gente. Tá? Obrigado a todo mundo, um ótimo dia e um ótimo resto de semana. Obrigado.